Olá pessoal, hoje a gente vai dar seguimento, no nosso estudo do Direito Constitucional 1. Hoje temos a aula 4. Vamos tratar hoje, da nossa temática sobre um pouco, sobre as teorias do Dworkin, Alexi, e também vamos entrar aí na parte de concepções, sentidos, elementos, estrutura da nossa Constituição. Então a gente vai fazer um apanhado geral, dar essa introdução dentro da nossa Constituição, tá? Dentro do conceito em si da Constituição, O que seria uma Constituição? A gente caminhando, dentro dessa parte do direito constitucional, vimos na aula passada sobre o justnaturalismo, sobre o positivismo, sobre o pós-positivismo, Então, aqui a gente vai dar sequência, um pouco a esse pensamento do pós-positivismo, no qual foi quando surgiu essas teorias tanto do Dworkin quanto do Alexi, Então, temos aí, primeiramente, algumas noções preliminares, antes aí do nosso conteúdo. Então, a consideração dos princípios como normas, como a gente já viu, é um tanto quanto recente, tá? Demonstrando que os princípios eles vão possuir também uma eficácia normativa, sendo assim exigíveis judicialmente, juntamente com as regras, A gente viu na aula passada e também na nossa primeira aula, essa questão dos princípios, essa questão do chamado neoconstitucionalismo, ou então, dentro dele temos a teoria, aí a corrente filosófica do pós-positivismo, Então, eles ganharam força normativa nessa época, os princípios. Então, o processo de reconhecimento normativo dos princípios, ele caminha por diversas etapas na história jurídica. Assim, podemos dizer que esse processo ele vai englobar 3 etapas, que vão ser o justnaturalismo, o pós-positivismo jurídico, quer dizer, e também o pós-positivismo jurídico. Bom, no justnaturalismo, os princípios eram encarados como valores superiores, Foi o que a gente viu. Eram encarados como valores superiores, eternos, uniformes, permanentes e imutáveis, ou seja, percebidos de uma forma abstrata e metafísica. Tá? Nessa época que a gente viu aqui, teve esse nascimento, então, lá no constitucionalismo antigo, a gente percebe que não existe uma constituição física, tá? Então, esses princípios eles são percebidos de forma abstrata e metafísica, carecendo assim então de uma normatividade, servindo unicamente como um norte, Aqui a gente tem um norte valorativo a ser seguido. Então, essa era a primeira concepção, dentro do justnaturalismo de princípios, dentro dessa parte do justnaturalismo. Já o positivismo jurídico, que dominou a ciência jurídica no século XX, de uma forma geral, a maioria dos juristas encara as regras como normas, negando assim a normatividade dos princípios nesse período, Então, a gente praticamente dentro do positivismo jurídico tem uma negação à normatividade dos princípios, tá? Classificando assim nessa época, como fontes subsidiárias a serem observadas somente como uma válvula de segurança. Então, no positivismo jurídico, os princípios eles eram encarados somente como válvula de segurança, Somente nesses casos, em que houvesse aí lacunas dentro das legislações que poderiam ser usados os princípios. Se não houvesse regras, Se não houvesse regras, aí sim. Nessa época, as regras, tidas como normas, eram muito, eles praticamente não colocavam uma hierarquia, praticamente deixava a não existência dos princípios, somente na parte de válvula de segurança, tá? Então, caso, como a gente disse,
caso haja eventualmente alguma lacuna do ordenamento jurídico, após esgotadas então as previsões legais da analogia e dos costumes. Bom, diversos autores, com ênfase em Luiz Roberto Barroso, eles sustentam que somente com o advento do pós-positivismo jurídico, que veio a aparecer, né, nas últimas décadas do século XX, reconhecendo assim a normatividade dos princípios, né, como a gente viu aí no pós-positivismo e lá no neoconstitucionalismo. Então, no pós-positivismo, conforme Barroso, tem como principais características do pós-positivismo. Além do reconhecimento da normatividade dos princípios, temos aí a ascensão dos valores sob o fundamento de que a dogmática tradicional, que seria o pós-positivismo, quer dizer, o positivismo jurídico, se baseou aí no mito da objetividade do direito e também da neutralidade do intérprete. Tá? Antes de enfrentarmos aí as teorias do Ronald Dworkin e também de Robert Alex, é necessário a gente mencionar que o critério mais utilizado para estabelecer distinções entre princípios e regras refere-se ao grau de abstração, né, ou também chamado de generalidade. Entre esses, como se vislumbra lá na obra do Norberto Bobbio, na qual os princípios eles poderiam ser definidos como mandamentos normativos mais abstratos ou genéricos, já as regras podem ser definidas como mandamentos normativos mais específicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, regras seriam tratadas num escopo no qual a gente tem um afunilamento de determinado ato. Já o princípio, ele é mais genérico, ele é mais amplo, ele é mais abstrato, né? Então, tem toda essa contextualização. Os princípios são mais abstratos e mais genéricos, já as regras são mais específicas, tá? Elas não são amplas, né? Ela tem um afunilamento de determinado ato. Bom, seguindo na teoria do Ronald Dworkin, né, que a gente vai começar por ela, a gente tem o seguinte, que Ronald Miles Dworkin, né, ele é de 1931 e faleceu em 2013. Ele foi um filósofo, jurista e estudioso do direito constitucional dos Estados Unidos. Na época de sua morte, ele exercia aí a função de professor de Direito e Filosofia na Universidade de Nova York e de Jurisprudência da University of College London. Dworkin, ele afirmou que as regras elas devem ser analisadas no plano da validade, sendo aplicáveis na forma de tudo ou nada. Tá? Então, temos aqui, para as regras que são implantadas, Dworkin criou uma regra, né, dizendo que elas deveriam ser aplicadas na forma do tudo ou nada. Tá? Então, a gente vai analisar o que seria essa teoria. Dos dados os fatos que a regra estipula, né, então, ou a regra é válida, e neste caso, a resposta ele fornece deve ser aceita ou não é válida. Então, nesse caso, se a regra é válida, a resposta que ela fornece ela tem que ser aceita. Se ela não for válida, ela é descartada, né? Então, apesar do que afirmou, Dworkin admite que as regras podem conter exceções, sendo apropriado anunciá-las e enumerá-las, pois, segundo este, em tese, todas as exceções podem ser arroladas, todas as exceções podem ser descritas, e quanto mais forem, mais completo será o enunciado da regra. Também existe a condicional se então. A condicional se então. Se ocorrer o que está em seu enunciado, se dará necessariamente uma consequência jurídica, né? Suporte fático, mas a consequência jurídica.
Bom, temos aqui um exemplo sobre o homicídio, né? Temos aqui a regra do homicídio. Homicídio é uma regra válida, pois ninguém declarou a sua invalidade, logo tem que ser aplicada. Eu coloquei aqui de uma forma de um organograma para vocês. Então temos aqui a regra. Exemplo, nessa regra temos o homicídio. Então temos aqui, né, a ideia do tudo ou nada do Dworkin, no qual ele fez classificar as regras. Então, primeiramente, temos que analisar, né, ou avaliar se a regra é uma regra válida. O homicídio é uma regra válida. Vamos ter então, né, o homicídio é uma regra válida. Por que ela é válida? Pois ninguém invalidou, logo ela tem que ser aplicada. Por exemplo, se houvesse uma outra norma que entrasse posteriormente, né, invalidando essa regra do homicídio, ela seria inválida, né? Se, vamos dizer, o STF dissesse que é inconstitucional, né, isso tornaria uma regra inválida, mas como não há nenhuma contestação, né, dizendo que ela é inconstitucional, outra regra que entre no lugar dela, temos como a regra do homicídio sendo uma regra válida. Mesmo existindo no plano da validade, devemos saber se a regra ela possui alguma exceção, né? Então, primeiramente, mesmo a regra sendo válida, a gente tem que entender, será que essa regra ela tem alguma exceção? Né? Se tiver exceções, devemos enumerar essas exceções. Então, o segundo passo é enumerar essas exceções à regra do homicídio. Lá nas exceções à regra do homicídio, a gente vai ter as exceções que são chamadas de excludentes de antijuridicidade, né? Vocês já viram ou ainda vão ver em direito penal, né? A gente tem o seguinte, essas vão ser as exceções à regra do homicídio: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, temos aqui um rol de exceções à regra do homicídio. Então, caso a pessoa ela cometa um homicídio e esteja dentro de uma dessas exceções, poderá incidir a exceção à regra, tá? E, analisado as exceções, vamos ter a condicional se então. Já analisado, né, a regra, vendo que ela é válida, analisando ver se essa regra tem exceções, colocando, né, enumerando essas exceções, passamos então pela condicional se então. Então, seria dizer, se houve o fato descrito no enunciado da regra e não houve nenhuma exceção, logo, então vamos ter lá, né, no fato, quando a gente coloca aqui, se houve o fato descrito no enunciado da regra, a regra é matar alguém, né? Aí vamos ter as exceções, que enumeramos aqui. Se não houve nenhuma exceção, logo ocorrerá suporte fático mais consequência jurídica. Então, no caso do exemplo homicídio, teríamos a sanção. Então, o que acontece? A gente tem lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 21 anos. Se não houve nenhuma das exceções que enumeramos, logo deverá ser aplicado a sanção. E a sanção aqui é reclusão de 6 a 21 anos. Né? Então, isso seria a regra do tudo ou nada que demonstra Ronald Dworkin, tá, gente? Então temos descrito aqui, né, o que é essa regra essa teoria, né, ou regra que o Dworkin criou em determinado, né, a aplicação das regras, né, essa teoria do tudo ou nada. Então analisamos aqui, né, como seria basicamente na prática, né, de entender essa parte do exemplo, né, do homicídio. E também vamos ter a questão de
de conflito entre regras, né? Por exemplo, a gente tem, né, uma regra de não pisar na grama, né? Seria a regra número 1, né? Não pisar na grama. Depois temos a regra número 2, né? Que diz que pode pisar na grama. Pode pisar na grama, né? Então, como que a gente resolve esse conflito de regras, né? Então, a gente viu lá no IED que existem alguns sistemas, né, que podem ser usados para solucionar esse conflito de regras, né? Então, a gente tem aqui a regra número 1, pisar na grama, e a regra número 2, pode pisar na grama. Então, a gente tem, primeiramente, critérios tradicionais de hierarquia. Norma hierarquicamente superior, ela prevalece sobre a norma hierarquicamente inferior. Se no nosso caso, né, nesses dois casos aqui, não existir hierarquia, né? Não existe hierarquia. Se a gente se depara com esse não existe hierarquia, a gente passa pelo próximo passo, né, que é a cronologia. Norma posterior prevalece sobre norma anterior. No nosso caso, a gente colocou, né, eu coloquei aqui a regra número 1, não pode pisar na grama. A número 2, pode pisar. A número 2, ela veio depois da número 1. Então, a gente tem dentro desse contexto aqui do conflito entre regras, a cronologia. Nesse caso, a 2, ela veio posterior à outra, né? A anterior. Então, a gente vai determinar que a regra a ser usada nesse nosso sistema é que pode pisar na grama, né? Então, pode pisar na grama. Esse vai ser o sistema que a gente vai usar nesse caso, né? Então, nesse caso aqui que a gente colocou primeiro, né? A gente colocou não pode pisar na grama, né? Ela veio a sendo a primeira regra. Depois veio a outra regra dizendo que pode pisar na grama. A gente colocou que elas são tratadas como que pode pisar na grama, né? Então a gente disse também que ela não possui hierarquia entre essas normas, elas não vão possuir hierarquia. Nesse caso, a gente passa para o próximo, que seria a cronologia. E se, né, por um acaso, não resolvesse essa parte da cronologia, teríamos ainda o critério da especialidade. Então, norma especial ela prevalece sobre uma norma geral, tá? Devendo uma delas ser considerada inválida. A gente tem, né, essa questão da especialidade, temos aí normas que contemplam essa parte. Por exemplo, dentro do Código Civil, a gente tem alguns exemplos no qual existe comodato, né, existe vários tipos de contrato dentro do Código Civil, porém, eles vão tratar ali de forma mais genérica, né, de uma forma mais ampla, mais abstrata. E existem a lei, né, existe a lei específica. Então, a gente pode dizer, por exemplo, existe um prazo no qual fala o Código Civil. Aí a lei do comodato, né, usando o comodato como exemplo, a lei do comodato vai e diz X. O Código Civil diz Y. Qual que vai prevalecer nesse conflito? Vai ser a da lei, vai ser o caso do X, né? O prazo X naquele caso, né? Porque aqui a gente está dentro do quesito de especialidade. Questão de critério de hierarquia, né? Critério de hierarquia, a gente tem, né, aquele nosso famoso pirâmide de Kelsen, né? Aqui tem Constituição, aí depois vem emendas, né, e tratados, depois a gente tem leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias,
né? Depois a gente tem aqui portarias, né? E por aí vai. Então, a gente tem, né, todo dentro desse arcabouço jurídico, a gente tem que existe uma hierarquia, né, como sendo a Constituição o ápice dessa pirâmide. Então, todas essas normas daqui de cima para baixo têm que obedecer à Constituição. E se uma delas vai contra a Constituição, né, no nosso exemplo aqui, deixa eu colocar, o não pisar na grama, ele é Constituição, né? Vamos colocar que seria a norma dentro da Constituição. O pisar na grama seria dentro da nossa Constituição. Já o pode pisar seria uma lei ordinária. Qual delas está com critério de hierarquia maior? Então, é claramente que o pode pisar na grama estaria em confronto com a Constituição. Logo, não poderia ser uma norma válida, né? Então temos essa ideia, tá? Temos essa ideia aqui seguindo na teoria do Dworkin das regras do tudo ou nada e esse conflito entre regras, né? Que eu quis só salientar para vocês aqui, mas a gente também já estudou isso lá no IED. Bom, as regras, né, para Dworkin, elas não possuem uma dimensão de importância, né, voltando aqui à teoria do Dworkin, de maneira de que, se duas regras elas entram em conflito, apenas uma delas será aplicada ao caso concreto, e a outra deve ser declarada inválida, a não ser que seja uma exceção à outra, tá? Então, aqui dentro, como a gente viu aqui no exemplo, deixa eu voltar aqui o slide. Como a gente viu aqui no exemplo do pisar na grama, né? Como a gente colocou que A2 seria a norma válida pelo quesito de cronologia, então o que acontece? O que acontece aqui? Que a gente vai ter a norma 1 sendo uma norma inválida, tá? Então, teoricamente, ela estaria invalidada, né? Não poderia continuar no ordenamento jurídico, ou pode continuar, como a gente tem, como eu disse, várias regras aí no Código Civil que vão em confronto com as suas leis específicas, né? Atendendo aí o critério da especialidade, né? Mas elas não são invalidadas, tá? Elas são deixadas lá, mas não existe o uso delas, tá? Então, a gente tem essa questão. Elas são declaradas inválidas. É claro, a não ser que sejam exceções, tá? Então, continuando, segundo Dworkin, os princípios eles possuem diversamente das regras uma dimensão de peso ou importância, tá? E que isso inevitavelmente levará a uma controvérsia acerca do melhor caminho a ser seguido, devendo o intérprete do direito, no caso concreto, ele observar qual deles terá uma preferência em relação ao outro, tá? Então, né, como os princípios eles são considerados mais abertos, eles não conduzem somente a uma única decisão, né? Eles não conduzem a uma única decisão jurídica. É necessário avaliar cada caso, tá? Então, diferentemente das regras, os princípios eles vão coexistir no mesmo ordenamento jurídico. Não é porque em um determinado caso é prevalecido, vamos supor, a liberdade ao direito à intimidade, né, a liberdade ao direito à intimidade, que quer dizer que a intimidade pode ser invalidada. Não, num determinado caso concreto, prevaleceu o X e foi sobreposto o Y. Porém, em outro caso, pode ser que o princípio Y pode prevalecer em detrimento do X, né? Então, eles coexistem dentro do sistema, tá? Eles não são igual à regra que possui essa teoria do tudo ou nada, tá? Então, dentro dessa parte dos princípios, vamos analisar um exemplo. Aqui temos o exemplo do direito à informação e o direito à intimidade. Então, temos aí, se eu não me engano, a gente já viu esse exemplo lá no IED, tá? Então, um fotógrafo tira fotos de alguém. Como iremos estabelecer se essas fotos podem ser publicadas
ou não. Elas podem ser publicadas ou não. Primeiramente, se a pessoa que foi vítima das fotos for uma pessoa comum, se ela for uma pessoa comum do povo, né? Então o fotógrafo, nesse caso, teria menos direito a uma tendência do juiz de considerar que isso foi invasivo. A fotografia é tirada sem autorização da pessoa, tá? Então, aqui nesse primeiro caso, tá? Nesse primeiro caso, teríamos aqui, vamos dizer, o ganho do princípio da intimidade. Então, temos aqui no caso 1, que seria esse, a gente teria aqui o ganho do princípio da intimidade, tá? Já no outro, porém, se a pessoa, deixa eu colocar aqui 2, se a pessoa for uma pessoa pública, né, celebridade ou então um político, há uma tendência que os juízes eles deem prevalência ao direito à informação. Nesse caso da pessoa pública, o juiz deu mais importância à informação dada do que à intimidade da pessoa, já que essas pessoas elas trabalham, né, com a sua vida privada, né? Elas são pessoas públicas, são celebridades, né? Ou político aí no caso, né? Eles trabalham com a exposição da sua intimidade, né? Com a exposição da sua pessoa. Então, nesse caso, né, a gente tem aqui o direito à informação se sobrepondo ao princípio da intimidade. Então veja a diferença, tá? Então podemos resumir que, segundo o Dworkin, enquanto as regras elas impõem resultados, os princípios eles atuam na orientação do sentido de uma decisão, tá? Quando se chega a um resultado contrário ao apontado pela regra, é porque ela foi mudada ou abandonada. Já os princípios, ainda que não prevaleçam, eles vão sobreviver intactos, é o que a gente falou, eles vão coexistir. Não é porque nesse exemplo um prevaleceu ao direito de informação que a gente vai aniquilar, né? A gente vai invalidar o princípio da informação. Não, nesse caso sim. Porém, em outro caso, como a gente viu também, o princípio da informação ele prevaleceu diante da intimidade, né? Então, a gente tem que analisar princípios cada caso. Então, a gente tem que analisar os princípios em cada caso. Em cada caso, a gente vai ter aí a prevalência de cada um, tá? Então, um determinado princípio, ele pode prevalecer em alguns casos e ser preterido em outros, né? O que não significa a sua exclusão, tá? Bom, seguindo, vamos ter a próxima, as teorias do Robert Alex. Robert Alex, nascido na Alemanha em 1945, né, só dar uma contextualização aqui na biografia do Robert Alex, ele é um dos mais influentes filósofos de direito alemão contemporâneo, graduou-se em Direito e Filosofia pela Universidade de Göttingen, né, eu não sei a pronúncia correta em alemão, tendo recebido aí um título de PhD em 1976 com a dissertação Uma Teoria da Argumentação Jurídica e habilitação em 1984 com a Teoria dos Direitos Fundamentais, dois clássicos aí da filosofia e também da teoria do direito. Segundo, sendo aí atualmente professores na Universidade de Kiel e Göttingen, tá? Então, podemos dizer que a teoria do Dworkin ela funcionou como um ponto de partida para a teoria de Alex, né? Já que cronologicamente Dworkin veio antes que Alex, né? As suas teorias. Então, assim a teoria do Alex seria como um refinamento ou então, né, melhor dizendo, um desdobramento da teoria do Dworkin, né? Então, não podemos pensar nessas duas teorias distintamente, e sim a de Alex sendo um complemento do que o Dworkin trabalhou. Claramente aqui existem sim distinções entre as suas teorias, né?
porém, uma trabalha, podemos dizer que trabalha em conjunto com a outra, né? Então, a gente vai ter aí algumas complementações em relação à teoria do working. Então, assim, veremos aqui alguns refinamentos que foram feitos por Alex em torno da sua teoria, né? Da teoria do working. Então, Alex, primeiramente, ele definiu que os princípios são como mandados de otimização. Mandados de otimização. Aqui, nesse sentido, a palavra mandados está no sentido de ordem. E a partir disso, ele disse que devem ser tomadas todas as medidas possíveis para a satisfação do princípio. Todas as medidas que estiverem no alcance das possibilidades jurídicas e das possibilidades fáticas, tá? Então, a gente tem aqui, em outras palavras, como os princípios eles serão ordens para que se realizem o máximo possível para a implementação do direito de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Tá? Assim, os princípios eles terão sempre um cumprimento gradual na medida das suas possibilidades fáticas e das possibilidades jurídicas. Né? Então, por exemplo, direito à saúde, direito à moradia, né? À propriedade. Né? Não tem como o Estado ele cumprir todos esses princípios de uma hora para outra. É necessário que a sua implementação ela seja gradual na possibilidade do qual consiga o Estado manter essa implementação do princípio. Né? Não tem como pedir algo ao Estado que ele não possa entregar. Né? Então, isso seria basicamente os princípios, né? Os mandados de otimização. Tá? O mandado de otimização. Então, eles são ordens, né? Só repetindo, eles são ordens para que se realizem o máximo possível para a sua implementação, né? Para a implementação do direito, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Tá? E eles vão ter o cumprimento gradual. Bom, como a gente viu, os princípios eles estão sempre em embates, né? Eles estão sempre em conflitos. Um exemplo simples é a gente só ligar a TV aí ou acessando mídias, né, de informação, né, dentro da internet, redes sociais, iremos ver várias informações e junto a isso temos aí um conflito entre um princípio da liberdade de imprensa e o da intimidade das pessoas. Para sabermos nesse caso qual o princípio que prevalece, é necessário que, como vimos anteriormente, sempre analisarmos o caso concreto. Lembra-se? Princípios, caso concreto. Né? A gente não pode trazer princípios como sendo uma regra. É necessário a gente analisar cada caso um caso e analisar a partir de um juízo de ponderação. Então, como os princípios eles são mandados de otimização, Alex afirmou que esses princípios eles poderiam ter uma satisfação em diferentes graus, né? Ter uma satisfação em diferentes graus, ou seja, os princípios podem ser atendidos de forma mais ampla ou menos ampla, ou até mesmo a aplicação parcial dos princípios, né? Então, a gente tem que pode acontecer de algum caso ter alguma satisfação do princípio na sua totalidade, ter uma menor satisfação desse princípio no caso concreto, ou até a sua aplicação parcial, tá? O que não vai acontecer é extinguir esses princípios, né? Como a gente viu lá no do working. Mas aqui a gente tem que entender que ele existe graus diferentes de satisfação. Isso vai depender do caso concreto, tá, gente? Assim, podemos dizer que o princípio, né, a sua principal função é a de norma ordenadora. Norma ordenadora seria aqui no caso da teoria do Alex, a sua principal função, de que
se realize algo, né, se realize algo na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, né? Repetindo, dentro da teoria do Alex, tem que o princípio, a sua função principal é a de norma ordenadora, de que algo se realize na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, tá? Então, além disso, pela consideração dos princípios como mandados de otimização, faz com que os princípios eles possam limitar também a aplicação de regras, né? Dentro do positivismo jurídico, né, quando que eles iriam imaginar que um princípio poderia limitar a aplicação da regra, né? Já que naquela época eles negavam totalmente a existência dos princípios, né? Somente valendo aí em casos quando não se existia regras. Existindo regras, descartava totalmente os princípios, né? Então, voltando, isso pode ser visto como exemplo em técnicas de decisão do controle de constitucionalidade, como a interpretação conforme a Constituição e declaração de nulidade sem redução dos textos, né? A gente vai ver mais, né, sobre esse tipo de interpretação na nossa aula de hermenêutica. Vou apagar aqui. Hermenêutica constitucional, tá? A gente vai ver mais sobre essas interpretações. Então, né, dentro dessa parte, podemos ver também que Alex, para resolver os conflitos entre princípios, usou-se de uma técnica que ficou chamada de ponderação ou proporcionalidade. O que torna possível enxergar o maior peso de um princípio em relação ao outro em dado caso, tá? Em dado caso, sem que haja a invalidação do princípio tido com menor peso. É aquela mesma questão que a gente viu no nosso exemplo aí entre o conflito de direito à informação, direito à intimidade, né? Aqui a gente vai nos valer da técnica que Alex chamou de proporcionalidade. A gente analisou dois casos, no qual, no caso 1, existia uma proporcionalidade maior do direito de intimidade, e já no caso 2, houve a proporcionalidade maior do direito à informação, né? Nesse caso, né, lembrando, né, um não anula o outro, né, não invalida o outro. Eles vão coexistir no mesmo ordenamento jurídico, tá? Já, né, só complementando, já as regras têm uma diferença, né? Como a gente disse, uma vai invalidar a outra, não pode coexistir duas regras para o mesmo ato, né? Pelo mesmo fato, né? Aqui a gente teria aí um conflito de regras e teríamos que aplicar aquelas regrinhas, né, que a gente falou do conflito de regras, né? Hierarquia, cronologia, especialidade, tá? Então a gente teria todas essas bases aí. E também, né, na questão das regras, Alex, ele determinou que as regras seriam chamadas aí, usou a técnica da subsunção, né? Então, uma regra vai ter essa subsunção em relação à outra, né? Vai invalidar essa outra regra, né? Só mudando basicamente o nome, tá, pessoal? Então, aqui a gente deu uma visão geral, né, em relação a essa contribuição tanto do Ronald Dworkin quanto do Robert Alex nessa parte entre princípios e regras, né? Perceba que aqui a gente só falou sobre princípios e regras, né? É claro que a contribuição desses dois autores vai muito mais além do que isso, né? Eles são, no caso, foram, né, do Working, excepcionais para a contribuição aí no direito e para entender melhor, né, essa questão do direito nesse novo momento que a gente vive aí do neoconstitucionalismo. Bom, avançando, né, para outra temática da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Constituição.
a gente vai falar um pouco sobre Constituição. Aqui a gente vai falar um pouco do conceito de Constituição, né, as suas acepções, né, os seus sentidos, né, assim dizer, os seus elementos, né, também a sua estrutura, tá? Então vamos ver um pouco aí sobre o conceito de Constituição. O objeto de estudo aí do nosso direito constitucional, né, a Constituição, é a lei fundamental e suprema de um Estado. Então, a Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. Criada pela vontade soberana do povo, é ela que determina a organização político-jurídica do Estado. Tá? Dispõe sobre a sua forma, os órgãos que o integram e as competências deste, e também, finalmente, a aquisição e o exercício do poder. Também, né, cabe dizer que a Constituição ela estabelece limitações ao poder do Estado e enumerar aí os direitos e garantias fundamentais das pessoas. Também, né, essa seria primordialmente uma das ideias, né, juntamente com essa organização político-jurídica do Estado, temos aí esse estabelecimento das limitações do poder do Estado, né, juntamente com os direitos e garantias fundamentais. Bom, na concepção de Constituição ideal, né, percebam que a Constituição ideal foi preconizada por José Joaquim Canotilho. E ele vai dizer o seguinte, né? Trata-se de uma Constituição de caráter liberal. Uma Constituição de caráter liberal que apresenta os seguintes elementos. Essa Constituição ideal, na concepção de Canotilho, ela deve ser escrita, deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais, né, que seriam as liberdades negativas, deve conter a definição e reconhecimento do princípio da separação dos poderes e deve adotar um sistema democrático formal, né? Então, na visão, né, na concepção aí do Canotilho, essa seria a ideia, né, de uma constituição ideal, né, possuindo aí o seu caráter liberal. Né? Nesse caso, existem várias concepções ou acepções, sentidos, né, assim pode dizer, a serem tomados para definir o termo Constituição. Né? Alguns autores eles preferem a ideia de expressão, né, expressão tipologia dos conceitos de Constituição, né, em várias acepções, concepções, acepções, sentidos, que vão ser o seguinte. Primeiramente, né, a gente vai ver aqui os principais sentidos ou concepções que dão, né, ao termo Constituição, e vamos ver primeiramente a concepção sociológica. Né? Iniciaremos, né, esse estudo das concepções de constituições apresentando o seu sentido sociológico, que surgiu no século XIX, definido aí por Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. Então temos aqui Ferdinand Lassalle, né? Não esqueçam desses sentidos, né? Que muito é cobrado dentro da parte, né, da teoria geral da Constituição. A gente tem muito essas concepções aqui que a gente vai estudar agora, né? Isso basicamente para quem tem ideias em fazer concurso, né? Claramente dentro da parte da prova da OAB também, né, cai algumas questões acerca dessas concepções. Então, primeiramente, concepção sociológica idealizada por Ferdinand Lassalle, temos aí que, na concepção sociológica de Lassalle, a Constituição ela é um fato social, e não uma norma jurídica. A Constituição real e efetiva de um Estado, ela consiste na soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade.
Ela é, assim, um reflexo das relações de poder que existem no âmbito do Estado. Com efeito, é um embate das forças econômicas, sociais, políticas e religiosas que formam, então, a Constituição real, né, que seria, na ideia do La Salle, a sua Constituição efetiva do Estado. Tá? Então, na Prússia, no tempo de La Salle, os fatores reais de poder que a gente tem como forças econômicas, políticas e sociais eram determinados pelo choque de interesses dos diversos atores do processo político, que seria monarquia, o exército, a aristocracia, os grandes industriais, os banqueiros e também a pequena burguesia e a classe operária, ou seja, o povo. O equilíbrio instável entre esses interesses tinha como resultado a Constituição Real. A Constituição Real, tá? Então, dentro dessa ideia, por outro lado, existia também a Constituição escrita, né, que seria a Constituição jurídica, na ideia do La Salle, cuja tarefa era reunir em um texto formal, de maneira sistematizada os fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Tá? Nessa perspectiva, então, a Constituição escrita, nessa ideia de La Salle, era uma mera folha de papel e somente seria eficaz e duradoura caso reflita os fatores reais de poder da sociedade. Então, enquanto uma Constituição ela não refletir, enquanto uma Constituição ela não refletir de fato o que acontece na sociedade, né, esses fatores reais, como diz aqui, as forças econômicas, políticas e sociais, ele até coloca aqui, né, todo esse rol, né, monarquia, exército, aristocracia, grandes indústrias, banqueiros, pequena burguesia, classe operária, enquanto não demonstrasse, né, esse real fator, né, refletir o que a sociedade realmente é, a Constituição jurídica, né, ou a Constituição escrita, era somente uma folha de papel. Então, se houvesse aí um conflito entre a Constituição real, né, que seria a Constituição efetiva, e a Constituição escrita, né, no caso jurídica, na teoria de La Salle, prevalecerá a Constituição real. Tá? Se, ao contrário, houver plena correspondência entre a Constituição escrita e os fatores reais de poder, aí sim estaríamos diante de uma situação ideal. Né? É o que ele coloca, que a Constituição escrita ela tem que refletir o que é a sociedade, né? Os fatores reais do poder da sociedade, e não somente normas jurídicas. Então, em resumo, para La Salle, coexistem em um Estado duas constituições. A primeira sendo uma real e efetiva, que corresponde à soma dos fatores reais do poder que regem este país, e a outra seria a escrita, que consistiria apenas numa folha de papel. Né? Lembrem, né, essa parte no qual falha folha de papel e também fatores reais de poder. Né? Então, esses dois vão ser os diferenciais dentro, quando a gente for analisar, né, em alguma questão, essa parte da concepção sociológica de La Salle. Então, como é possível perceber, a concepção sociológica ela busca definir a Constituição realmente é, né, o que a Constituição realmente é, ou seja, é material, leva em conta a matéria e não formal, né, não leva em conta a forma pela qual ela foi criada. Então, para La Salle, a Constituição ela deve representar a soma dos fatores reais de poder que nele atuam. Segundo esse autor, La Salle, a Constituição ela é concebida como um fato social e não como norma. Né? Portanto, a Constituição escrita, né, a mera folha de papel, seria válida se correspondesse à Constituição real, ou seja, a que diz respeito aos
fatores reais de poder, né? Então a gente tem aí Lassalle, fatores reais de poder. Então, Lassalle, somente quando a Constituição escrita, né, que é aquela que é só uma folha de papel, ela corresponder diretamente a esses fatores reais de poder, aí sim estaríamos diante de uma Constituição, né, uma Constituição tanto escrita e jurídica, quanto uma Constituição real na ideia de Lassalle, tá? Avançando, pessoal, a gente vai ter depois a concepção política. Essa outra concepção de Constituição que devemos conhecer, ela é preconizada por Carl Schmitt, a partir da sua obra Teoria da Constituição de 1920. Na sua visão, a Constituição seria fruto da vontade do povo, titular do poder constituinte. Bom, então, para Carl Schmitt, a Constituição ela é uma decisão política fundamental que visa estruturar e também organizar os elementos essenciais do Estado, né? A validade da Constituição, segundo ele, se baseia na decisão política, tá? Então, isso daí a gente fica como sendo uma ideia do que é, né, para Carl Schmitt, a Constituição, ela se baseia na decisão política. Então, a gente já estrutura aqui para Schmitt. A Constituição se baseia na decisão política. Tá? Então, temos aí que se baseia na decisão política. E essa decisão política vai dar existência e não na justiça de suas normas, né? Então, essa decisão política que vai dar existência da Constituição e não nessas normas que a justiça ela impõe. Então, pouco importa ainda se a Constituição corresponde ou não aos fatores reais, né? Que essa seria a teoria do Lassalle, seriam forças econômicas, políticas e sociais de poder que imperam na sociedade. O que interessa tão somente aqui, né, da Carl Schmitt, é que a Constituição ela seja um produto da vontade do titular do poder constituinte, né? Vamos anotar também que seja vontade do titular do poder constituinte. Poder constituinte. Né? Então, poder constituinte originário. Né? Que no caso, aqui, a gente tem como povo. Tá? A gente tem aqui como povo sendo o titular do poder constituinte. Outra questão interessante que Schmitt coloca é a distinção de Constituição e leis constitucionais. Aqui, Carl Schmitt entende que Constituição, segundo ele, dispõe apenas sobre matérias de grande relevância jurídica, né? Decisões políticas fundamentais, como é o caso da organização do Estado, direitos individuais, por exemplo, organização dos poderes. Então, basicamente, dentro da nossa Constituição, né, a gente tem o nosso modelo da Constituição, temos aí o título 1, que vai falar sobre os princípios que regem a nossa República. A gente tem também, depois, os direitos e garantias individuais, organização político-administrativa do Estado, organização dos poderes. Então, basicamente, esses 4 títulos iniciais dentro da nossa Constituição para Carl Schmitt, o que ele diz Constituição em si, né? Então, para ele, Constituição seria essas matérias de grande relevância jurídica. Já as leis constitucionais seriam normas que fazem parte formalmente do texto
constitucional, mas que tratam de assuntos de menor importância. Um exemplo interessante dessa parte de leis constitucionais, a gente tem lá no artigo 242 da Constituição, parágrafo 2º. Ele vai falar simplesmente lá na Constituição dizendo: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Né? Então, isso daqui é um assunto de menor importância, né? Igual ele coloca aqui, de menor importância. Ele não trata sobre, vamos dizer, né, não era para estar na Constituição, né, um artigo, um parágrafo, né, melhor dizendo, com esse contexto. Né? A gente também tem outros exemplos, por exemplo, a questão da ordem social, né? Temos alguns princípios bem interessantes, mas ah, não é bem, né, esse assunto no qual tem que estar inserido dentro de uma Constituição, né? A gente vai ver mais para frente, a nossa Constituição ela é analítica, prolixa, né? Ela tem muito conteúdo, então isso é uma das características dela. Porém, na visão de Carl Schmitt, né, Constituição e leis constitucionais, elas se diferem em relação ao seu conteúdo, né? Então, temos a diferença aí que propôs Carl Schmitt. Então, a concepção política da Constituição ela guarda notória correlação com a classificação das normas em materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. As normas materialmente constitucionais correspondem àquilo que Carl Schmitt denominou de Constituição. Então, são as normas que têm grande relevância jurídica dentro da Constituição. Já as normas formalmente constitucionais são as que o autor chamou de leis constitucionais, aquela com menor relevância jurídica dentro da nossa Constituição, como foi esse exemplo aí do colégio. Então, em resumo, para Carl Schmitt, a Constituição é uma decisão política, né? É uma decisão política, só voltar aqui. Então, para Carl Schmitt, ela é uma decisão política, né? Lembrem bem, é uma decisão política, tá tudo embaranhado aqui, mas é uma decisão política para Carl Schmitt, né? A Constituição. E, né, uma decisão política fundamental, a decisão política é quem dá a existência da Constituição, da qual é gerada aí de um ato constituinte. Também estabeleceu a diferença entre Constituição e leis constitucionais. Depois, avançando, vamos ter a concepção jurídica. A concepção jurídica, né, é uma outra importante concepção de Constituição, no qual foi preconizada por Hans Kelsen. Ela foi preconizada, então, por Hans Kelsen, que é o criador da teoria pura do direito. Né? A gente já viu um pouco sobre esse autor e também um pouquinho sobre essa teoria pura. Então, nessa concepção, a Constituição é entendida como norma jurídica pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Tá? Então, ela é a norma superior e fundamental do Estado, que organiza e estrutura o poder político, limita a atuação estatal e estabelece direitos e garantias individuais. Nesse caso, para Kelsen, a Constituição ela não retira o seu fundamento de validade dos fatores reais de poder, como disse Lassalle, né? É dizer, sua validade ela não se apoia na realidade social do Estado, né? No qual essa era afinal a posição defendida aí por Lassalle. Em sua concepção sociológica, a Constituição, que, como é possível perceber, se opunha fortemente a essa concepção do Hans Kelsen, ou concepção kelsiana. Então, com o objetivo de explicar o fundamento de validade das normas, Kelsen ele concebeu o ordenamento jurídico como um sistema em que há um escalonamento hierárquico das normas. Escalonamento hierárquico das normas, né, Hans Kelsen? Então, sob essa ótica, as normas jurídicas inferiores, que são as normas fundadas, elas sempre retiram o seu fundamento de validade das normas jurídicas
superiores, que são as normas fundantes, tá? Assim, um decreto retira o seu fundamento de validade das leis ordinárias, por sua vez, a validade das leis ordinárias se apoia na Constituição. Chega-se então a uma pergunta, né, decisiva para que se possa completar a lógica do sistema. E de qual norma a Constituição, enquanto lei suprema do Estado, retira o seu fundamento, né? Então, essa daqui seria uma pergunta dentro dessa teoria do Hans Kelsen. A resposta a essa pergunta, elaborada por Hans Kelsen, depende da compreensão da Constituição a partir de dois sentidos: o lógico-jurídico e o jurídico-positivo. No sentido lógico-jurídico, a Constituição é uma norma hipotética fundamental, né? Ela não é real, mas sim imaginada ou pressuposta, que serve como fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em um sentido jurídico positivo. Essa norma ela não possui um enunciado explícito, constituindo apenas numa ordem dirigida a todos de obediência à Constituição positiva. É como se a norma fundamental hipotética dissesse o seguinte: obedeça-se à Constituição positiva. Já no sentido jurídico positivo, a Constituição é uma norma positiva suprema que serve para regular a criação de todas as outras normas. É um documento solene, cujo texto só pode ser alterado mediante um procedimento especial. No Brasil, esta Constituição é atualmente a de 1988. Então, dentro disso, no sistema proposto por Kelsen, o fundamento de validade das normas, ela está na hierarquia entre elas. Toda norma apoia sua validade na norma imediatamente superior. Com a Constituição positiva, escrita, não é diferente, tá? Não é diferente. Seu fundamento de validade está na norma hipotética fundamental, que é a norma pressuposta e imaginada. Então, temos aqui, o nosso famoso já desenho aí da pirâmide de Kelsen, onde a gente pode ver que a Constituição ela está no ápice da pirâmide, ápice da pirâmide. E aqui, de todo essa norma da Constituição, é extraído então todas as outras normas que vão reger, Então, as emendas constitucionais, tratados têm que estar de acordo com a Constituição, As leis complementares, leis ordinárias também têm que estar de acordo com a Constituição. Decretos regulares também têm que estar, portarias também, Tudo isso de acordo com a Constituição Federal. E a grande pergunta é: a Constituição Federal está de acordo com quem, A Constituição tira a sua norma fundada no quê? Aqui, como a gente já comentou um pouco lá no IED, a gente pode entender, basicamente, dentro dessa norma hipotética fundamental, podemos colocar os princípios do justnaturalismo aqui, Então, essa ideia, de que é necessário ter um respeito, Aí a gente vai mais para aquela parte do contratualismo, do contrato social que a gente tem que ter, o respeito às regras, Então, tudo isso a gente engloba aqui e é necessário também existir uma Constituição para ser como um parâmetro tanto para a sociedade quanto para a criação de novas normas, que a gente tem aqui. Então, temos aqui um parâmetro para que essas outras normas elas possam ser feitas e não tidas como inválidas, Então, a gente tem aqui um parâmetro, a Constituição Federal, instituindo aí todas as normas da sociedade, como sendo uma norma fundamental, Então, temos essa pirâmide de Kelsen trabalhando, nesse sentido, onde as outras normas que fazem parte do ordenamento jurídico vão tirar o seu fundamento da norma fundante, tá?
Depois temos a concepção jurídico-normativa. Nessa concepção jurídico-normativa, o grande idealizador dessa concepção é chamado de Konrad Hesse. Então, Konrad Hesse ele tentou apaziguar aqui os ânimos da concepção sociológica com a concepção jurídica, né? Tentou fazer um meio termo, né? Então essa concepção ela não se aproxima da concepção sociológica, tá? A concepção jurídico-normativa ela não tem origem na sociológica de La Salle, né? Muito pelo contrário, aqui a gente tem que essa concepção ela se aproxima bem mais da concepção jurídica. Então, Hesse ele fala que para se garantir a chamada força normativa da Constituição, não se pode afastar o direito da realidade social. Não é o texto, mas sim o texto concretizado, tá? Então, aí surge mais uma pergunta. Então, como é que se dá a concretização desse texto que vai gerar a norma? Temos o seguinte, aquele texto, né, no qual Hesse explica, aquele texto com o qual você se depara, ele vai existir dentro de um contexto. A partir do momento que ele se faz essa pré-compreensão, alinhando o texto ao contexto, se tem a norma, logo para garantir a força normativa da Constituição, não se pode entender, tá? Não se pode entender a norma como algo desfiliado da realidade social, tá? Então, a norma, ela tem que vir dentro de uma realidade social. Norma é a aplicação da pré-compreensão do texto com o contexto e a aplicação no caso concreto, tá? Então, aqui, para Hesse, para Hesse, ele tem que a norma ela tem que ser aplicada dentro de um contexto. E só para resumir também, lá na de Kelsen, né, que a gente não fez isso, Kelsen ele se baseia na questão da hierarquia. Né, no qual uma norma vai tirar a sua norma fundante, vai tirar, né, a sua concepção ali na norma acima, né? Vai tirar a sua validade da norma acima, né? Então, temos aí essa concepção de hierarquia, né? Só resumindo, que a gente esqueceu. Então, voltando aqui para Hesse, né? Então, a gente diz que a norma tem que ser vista dentro de uma realidade social, né? Dentro de um contexto. Norma é a aplicação da pré-compreensão do texto com o contexto, né? Esse texto aqui seria a norma, né? Com um contexto e aplicação no caso concreto. Então, para a concepção jurídica, norma é o texto concretizado dentro de um contexto, tá? É possível alteração na norma, tanto mexendo no texto, que seria por meio de uma emenda, né, constitucional, por exemplo, como sem mexer no texto, analisando-se essa norma dentro de um contexto diferente. Então a gente tem aqui uma ideia de como seria basicamente essa mudança do significado do texto, para uma mutação que ela não altere o texto, né? Então, a gente tem um nome para isso aqui dentro do direito constitucional, que é mutação constitucional. Um exemplo disso seria o seguinte, um exemplo. A união homoafetiva. A união homoafetiva, né, a Constituição, desde 1988, ela protege o direito à família. Em 1988, se o STF ele se deparasse com uma situação envolvendo uma união entre pessoas do mesmo sexo, será que ele entenderia pela juridicidade dessa situação? Né? Certamente não. Por quê? O contexto, né, a realidade, o contexto
A realidade social existente naquela época era completamente diferente. Completamente diferente. Então, quem vai interpretar a Constituição tem que aliar o texto ao contexto, né? Isso é um exemplo no qual a gente traz que a, a ideia, né? A ideia dentro da sociedade, o contexto, né? A realidade social era totalmente diferente em 1988 para quando foi julgado, né? Essa parte aí da união homoafetiva, né? Então a gente tem uma mudança dentro da realidade social. Então é isso que Conrad Hesse ele defende, né? Que a norma ela tem que estar aliada ao contexto, né? À realidade social, tá? Depois, por último, vamos analisar a concepção culturalista, tá? Apesar de pouco cobrado em provas em geral, é importante que a gente saiba o significado, né, o que significa a Constituição no seu sentido cultural. Preconizada então por Meirelles Teixeira, para esse sentido, o direito só pode ser entendido como sendo um objeto cultural, ou seja, uma parte da cultura. Isso porque o direito ele não é real, uma vez que os seres reais pertencem à natureza, como pedra, um rio, né, por exemplo. Ideal não pode ser ideal, uma vez que não se trata de uma relação como igualdade, diferença, metade, etc., nem de uma quantidade ou figura matemática, como sendo números, formas geométricas, etc., ou de uma essência, né? Pois os seres ideais são imutáveis e existem fora do tempo e do espaço, enquanto o conteúdo das normas jurídicas varia através dos tempos, dos lugares, dos povos e da história, ou então por puro valor, né? Uma vez que por meio de suas normas, apenas tenta concretizar ou realizar um valor, não se confundindo a ele, tá? Por isso, considerando que os seres eles são classificados em quatro categorias, como sendo reais, ideais, valores e objetos culturais, o direito ele pertence a esta última, né? Isso porque, assim como a cultura, o direito é um produto da atividade humana, né? A gente já viu bem isso lá nas nossas aulas de IED, né? Essa questão aí do objeto cultural. Então, a partir dessa análise, chega-se ao conceito de constituição total. Então, para Meirelles Teixeira, né, aqui dentro de Teixeira, ele vai ser um objeto cultural e também vai ser chamada de Constituição total. Então, para Meirelles Teixeira, temos aí a classificação da concepção culturalista como sendo um objeto cultural e também, né, chamada aí de Constituição total. Esse conceito de Constituição total que é condicionada pela cultura do povo e também atua como condicionante, né, dessa mesma cultura. Essa Constituição ela abrange todos os aspectos da vida, da sociedade e do Estado, sendo uma combinação de todas as concepções anteriores, tanto sociológica, política e jurídica. Então, finalizando essa parte de concepções, né, as conclusões acerca das concepções, temos que a constituição de um Estado ela não deve ser vista apenas por uma única concepção, e sim por uma junção de todas elas, né? Então, e nesse ponto devemos considerar que a concepção ou o sentido que melhor compreende o conceito de constituição é o sentido ou concepção cultural, tá? E reflete uma união ou conexão de todos os sentidos vistos anteriormente, né? Isso aqui é uma conclusão nossa aqui, né? Que é interessante a gente ver esse conceito numa junção de todas aquelas, né? E ver cada uma delas como sendo essa concepção culturalista, né? Sendo como um objeto cultural, né? A gente viu
aí o porquê de não ser real, de não ser ideal, de não ser um valor, né? Então, toda essa carga que traz, a gente percebe que a concepção mais ideal, né, que a gente pode classificar aí a Constituição, seria essa concepção cultural, tá? Avançando, então, temos o sentido material e formal da Constituição. Aqui a gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas colocando mais para a ideia atual, né, a gente falou isso lá no Carl Schmitt, o sentido material seria, nesse caso, o que importará seu conteúdo das normas constitucionais, tá, pessoal? Será aquelas normas que definiram e trataram de regras estruturais da sociedade, né? Formas de Estado, de governo, seus órgãos, direitos e garantias fundamentais. Então, isso aqui, fazendo um paralelo com a norma do Carl Schmitt, a gente pode colocar isso aqui como sendo normas da Constituição, tá? Lembrando que é para Carl Schmitt, tá? Carl Schmitt. Já o sentido formal aqui não interessa o conteúdo da norma, e sim o jeito que ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Assim, as normas constitucionais, elas serão, tá? Elas serão aquelas introduzidas pelo poder soberano por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação de outras normas. Então, tudo que está fora, né, dessa parte aí do sentido material, que seja substancial, que tenha mais relevância jurídica dentro da nossa Constituição, e também que não tenha esse sentido, né, material, além delas, aquelas que foram implementadas dentro da Constituição, por exemplo, por meio de uma PEC, tá? Uma PEC, projeto de emenda à Constituição, vai lá e implementa um novo artigo da nossa Constituição, tá? E esse artigo não trata, né, sobre nenhuma dessas questões de forma de Estado, de governo, seus órgãos, direitos e garantias fundamentais, até porque não pode existir aí na verdade, não pode existir uma PEC que vá abolir, né, uma dessas cláusulas pétreas, né? Basicamente, essa formação praticamente engloba, né, essa formação do sentido material da nossa Constituição. Mas a gente pode, né, fazer o paralelo aqui ao Carl Schmitt, também, né, Carl Schmitt, que vai dizer o seguinte, né, que aqui são as leis constitucionais. Então a gente pode fazer esse paralelo aí, né, com o que a gente acabou de estudar agora das concepções. Então lembre, sentido material ou substancial é aquele que realmente importa, né, tem uma relevância jurídica, né, naquele que realmente importa fica meio estranho, mas é aquele que tem uma relevância jurídica maior para a nossa Constituição. E o sentido formal é todo aquele conteúdo, né, fora dessa parte do sentido material, mas o que acontece? É o jeito que ela foi introduzida no ordenamento jurídico, né? São aquelas normas que adentraram dentro do ordenamento jurídico por um meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e solene, tá? Então, eles fazem parte da Constituição, beleza? Bom, estrutura da Constituição. A nossa Constituição, de forma geral, divide-se em 3 partes: preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. O preâmbulo, primeiramente, é a parte que antecede o texto constitucional propriamente dito. O preâmbulo serve para definir as intenções do legislador constituinte, proclamado por, né, os princípios da nova Constituição e rompendo assim com a ordem jurídica anterior, tá? Sua função, né, a função do preâmbulo, é servir de elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orientará sua interpretação. Serve para sintetizar a ideologia do poder constituinte originário, expondo aí os valores por ele adotados e os objetivos por ele perseguidos. Bom, segundo o STF, o preâmbulo
não, né, só deixar bem claro, não é norma constitucional, tá, pessoal? Não é norma constitucional. Portanto, ele não vai servir como parâmetro para declaração de inconstitucionalidade, tá? E não estabelece limites ao poder constituinte derivado, seja ele o reformador ou decorrente. E a gente vai estudar com mais calma e vocês vão entender, né, todo esse quebra-cabeça que a gente vai montando aqui em cada aula de direito constitucional. Então vocês vão entender melhor essa acepção, né, de por que o preâmbulo ele não é norma constitucional. E como ele não é norma constitucional, ele não serve como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Como eu disse lá na Constituição, né, na pirâmide de Kelsen, a Constituição ela serve como parâmetro. O preâmbulo ele está dentro da Constituição. Logo, teoricamente, ele seria também uma norma de parâmetro. Porém, o STF entendeu que o preâmbulo ele não é uma norma constitucional. Tá? Ele não é uma norma constitucional. Logo, como ele não é uma norma constitucional, ele não vai servir de parâmetro, tá? Para declaração de inconstitucionalidade de alguma lei. E também não vai estabelecer limites ao poder constituinte derivado, seja ele tanto o reformador como o decorrente. Né? A gente vai ver melhor isso aí. Só adiantando, o poder constituinte derivado reformador é referente às emendas constitucionais. Já o decorrente é referente à produção de constituições estaduais e também leis orgânicas municipais, tá? Então, por isso, o STF ele entende que suas disposições não são de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Se ele não é uma norma constitucional, logo, ele não é necessário, né? Não é uma norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Como ele também não estabelece limite do poder constituinte derivado, como a gente falou, decorrente, que é em relação à Constituição estadual, ele também não é uma norma de reprodução obrigatória. Tá? Uma observação acerca disso, que, segundo o STF, o preâmbulo ele não dispõe de força normativa, não tendo assim caráter vinculante, não servindo como parâmetro de declaração de inconstitucionalidade, como salientamos agora. Bom, eu coloquei aqui no slide, né, o preâmbulo da nossa Constituição, né? Então, o nosso preâmbulo vai dizer o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse é o preâmbulo da nossa Constituição, pessoal. Depois partimos então para a parte dogmática. A parte dogmática da nossa Constituição é o texto constitucional propriamente dito, que prevê os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Trata-se do corpo permanente da nossa Constituição, que vai aí do artigo 1º ao 250. Né? Então, esse seria o corpo da nossa Constituição, a chamada parte dogmática. E, por fim, a gente tem a parte transitória da nossa Constituição, que visa integrar a ordem jurídica antiga à nova. Né? Como a gente já viu, né, é necessário que, para existir a nova Constituição, é necessário que ela tenha se quebrado com a ordem jurídica anterior e se criado uma nova. Né? Então, isso é uma parte transitória, né? Ela transita entre o passado e o futuro, né? A gente pode colocar assim. Então, quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso entre um ordenamento jurídico e o outro, suas normas são
formalmente constitucionais, embora no texto da Constituição apresente numeração própria, né? A gente tem aí o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, né, para que haja aí, não colapse o sistema, né, se houver essa transição abrupta entre uma e a outra, né, é necessário que molde aí com o tempo, né, algumas mudanças, né? Então, a gente tem aí essa parte transitória que na nossa Constituição é chamada de ADCT, né? As suas normas, elas são formalmente constitucionais, né? Teoricamente, elas fazem parte da nossa Constituição, mesmo apresentando uma numeração própria, tá? Uma observação acerca disso é que, não coloquei no slide, é que, assim como a parte dogmática, no finalzinho aqui, assim como a parte dogmática, a parte transitória ela pode ser modificada. A parte transitória ela pode ser modificada por reforma constitucional, tá? Além disso, também pode servir como paradigma para o controle de constitucionalidade. Então, o ADCT ele tanto pode ser modificado por uma eventual reforma constitucional, né, emenda à Constituição, e também ele tem força normativa, né, como a gente falou anteriormente, né, são formalmente constitucionais. Então, como ele tendo essa força normativa, ele sim serve de parâmetro, tá, para o controle de constitucionalidade das leis, né? Então, lembrem-se que o ADCT tem força normativa e vale como parâmetro de controle de constitucionalidade. O preâmbulo não tem força normativa e não serve como parâmetro, tá, para o controle de constitucionalidade. E avançando para o último tópico, temos os elementos da Constituição, tá? Embora as constituições elas formem um todo sistematizado, suas normas estão agrupadas em títulos, capítulos e seções, com conteúdo, origem e finalidade diferente. Diz-se por isso que a Constituição ela tem um caráter polifacético, ou seja, que possui muitas faces. Então, a fim de melhor compreender, né, cada uma dessas faces, a doutrina ela agrupa as normas constitucionais conforme as suas finalidades, tá? Então, ela agrupa conforme as suas finalidades, no que se denominam elementos da Constituição. Então, segundo José Afonso da Silva, esses elementos eles vão formar 5 categorias, que vão ser as seguintes. A primeira, a gente tem os elementos orgânicos, que compreendem as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Como exemplo, a gente tem a organização do Estado e da organização dos poderes e sistema de governo, tá? Orgânico. Eles vão tratar sobre a estrutura do Estado e poder. Elementos limitativos, né? Compreendem as normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, limitando assim a atuação do poder estatal. Os direitos sociais, que são aqueles que exigem prestações positivas do Estado em favor dos indivíduos, eles não, né, gravem bem isso aqui, não se enquadram como elementos limitativos. Lembrem-se, limitativos é para limitar a atuação do Estado. Direitos sociais, por mais que eles estejam contemplados dentro do título da nossa Constituição de Direitos e Garantias Individuais, eles não são parte dos elementos limitativos, tá? Eles são partes do outro elemento que a gente vai ver agora mais para frente. Então, aqui dentro dos elementos limitativos, a gente tem como exemplo título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. É claro, excluindo o capítulo 2 desse título, que é os direitos sociais. Então, os direitos sociais eles vão se encaixar nos elementos socioideológicos. Socioideológicos são as normas que traduzem o compromisso das constituições modernas com o bem-estar social, né? Tais normas elas vão refletir aí a existência de um Estado social, intervencionista, prestacionista, né? Melhor dizendo, prestacionista. Como exemplo, a gente tem o capítulo 2 do título 2, né? Os direitos sociais, que a gente falou agorinha,
Título também, os títulos 7 e 8, né, da ordem econômica e financeira e da ordem social, tá? Também temos elementos de estabilização constitucional. Compreendem as normas destinadas para prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, tá? Do Estado e das instituições democráticas. São aí instrumentos de defesa do Estado com vistas a promover a paz social. A gente tem um exemplo disso, as ações de inconstitucionalidade e também as questões de intervenção, tá, do Estado. Aí a gente tem o artigo 34 a 36. Elementos formais de aplicabilidade. Compreendem as normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Exemplo, a gente tem preâmbulo, disposições constitucionais transitórias, artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá, pessoal? Então, por hoje, a gente finaliza aqui, né, falando sobre os elementos. Qualquer dúvida, podem colocar lá no fórum do AVA, né? Eu deixo lá uma parte para dúvidas, tá, pessoal? Podem colocar lá. E boa semana para todos, bons estudos nas outras disciplinas também. E até a próxima aula.